Olá, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Nossa primeira aula nós falamos sobre a serigrafia, da origem, a técnica, materiais e o passo a passo do processo de serigrafia. E hoje nós vamos entrar no mundo do stencil. Vamos conhecer a técnica passo a passo e no final tem uma atividade prática para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. A técnica do stencil. Descubra as possibilidades criativas dos modelos de stencil e como usar a técnica. Professora Joyce Fernandes, sou eu. O que é o stencil? E qual é a origem da técnica? Você pode já ter usado um modelo para pintar um desenho. Se esse é o caso, então você já praticou um stencil art. Este método consiste em estampar desenhos passando para a tinta para uma superfície através de um stencil, que é um molde, tá, gente? Mas a chamada técnica do stencil não é uma arte visual recente, longe disso. Em artes visuais, o stencil, em inglês stencil, é uma técnica de grafite usada para aplicar um desenho ou ilustração, que pode representar um número, letra, símbolo, tipográfico ou qualquer forma de figura ou abstrata. Em uma superfície através do uso de uma tinta ou de um aerosol, um spray no caso, e de uma prancha cortada ou perfurada, tendo o preenchimento do desenho vazado por onde passará a tinta, o stencil obtido é usado para imprimir imagens sobre inúmeras superfícies do cimento ao tecido de uma roupa. Desde as cavernas rupestres, nas quais eram desenhadas cenas do cotidiano, até das pichações em nossas cidades que refletem problemas sociais, com a técnica do stencil, há muitas maneiras de criar padrões com rapidez e precisão. Neste conteúdo, vamos conhecer a evolução do stencil para entender por que ele tem sido tão aplicado não apenas no mundo da arte e na street art. A origem do stencil. Na Espanha encontramos o stencil mais antigo conhecido. É um painel de mãos com mais de 66 mil anos. Naquela época, o pigmento era espalhado na mão para deixar rastros nas paredes, como vocês podem ver na imagem aqui, ó, que foi feita na Argentina. Olha só. Mãos gravadas com uma espécie de aerógrafo de uso na Cueva de las Manos, Argentina. Os egípcios também, em 2000 anos a.C., usaram stencils de couro ou papiro, principalmente para fins decorativos. Os chineses foram os pioneiros na criação de um stencil de papel, por volta de 105 anos depois de Cristo. Juntamente com a invenção do papel, antes disso, a técnica utilizava-se de elementos naturais, como folhas e rochas, para fazer as máscaras das partes que não se podia colorir os pigmentos. Com o uso do papel, se começou a entalhar a forma, o desenho, a escrita e tudo o que mais se quisesse reproduzir fielmente. Se pode dizer que o stencil foi a primeira forma de gravura. Pouco tempo depois, colocaram a técnica em prática em superfícies muito mais delicadas, como sedas e porcelanas. Os japoneses aprimoraram a técnica, unindo moldes delicados com cabelo humano ou seda. Seu método de tingir tecidos com esse tipo de utensílio é conhecido como catazone. Muito mais tarde, na Europa medieval, o stencil agilizou a decoração das paredes das igrejas. Além disso, os moldes impulsionaram a produção em massa de manuscritos, cartas de baralho e ilustração de livros, tecidos e papéis de parede. Até mesmo exércitos ao redor do mundo usaram essa técnica para marcar capacetes
equipamentos de veículos ou para fazer propagandas de guerra. Hoje assistimos a um novo movimento artístico chamado stencil art urbana, feito na rua e para a rua. Os suportes são as paredes das cidades do mundo. Os artistas, poucas vezes identificados, utilizam este meio como forma de expressão. Além disso, é uma técnica que nos permite economizar muito tempo. Talvez por isso, no mundo da street art, também seja muito comum. Na década de 1960, artistas dos Estados Unidos e da Europa começaram a praticá-lo. Por exemplo, John Fechner. Suas obras inspiraram o parisiense Breckley Hatt, que já foi apelidado de o pai da grafite com stencil art, ou o artista de rua britânico Baskins. Ballon Girl é uma obra de Baskins. Gente, essa é uma obra de Baskins, feita na rua, da street art. Como fazer um stencil? O molde pode ser feito em diversos materiais, até mesmo no papel, mas o ideal é que ele seja confeccionado em algum material resistente, como acetato ou até mesmo chapas de radiografia. Uma das maiores vantagens do stencil é a possibilidade de reproduzir desenho em grande escala, mesmo porque não sabe desenhar. Você também pode comprar o molde nas lojas de internet ou em livrarias. Primeiro, comece a transferir o desenho para um papel. Em seguida, pinte com a caneta preta as áreas que serão recortadas para criar o efeito vazado. Os próximos passos é transferir o desenho para uma folha de acetato. Você pode usar a folha de radiografia, capa de encadernação, entre outros. Na sequência, corte o molde que foi transferido para o acetato. Tenha muito cuidado nesse momento para não errar o corte. A dica é utilizar um estilete bem afiado. Quando for fazer o corte, use uma revista velha como tapete de corte. Após fazer todos os cortes, o stencil está pronto para ser aplicado. Ele fica assim, gente, tá? Esse é um modelo já pronto. Como aplicar o stencil? A primeira coisa que você precisa fazer é decidir a cor de tinta que será usado no stencil. Feito isso, comece a pintura. Fixe o stencil na área em que deseja pintar: papel, camisa, parede, entre outros. Com a fita adesiva, use a fita adesiva para evitar que ele se desloque do local onde você vai fixar o stencil. Passe a tinta num rolo, esponja ou pincel para começar a pintura, mas não exagere com o excesso de tinta, pois pode escorrer e borrar todo o seu desenho. Também é importante não colocar muita pressão na hora da aplicação da tinta. Passe suavemente sobre o stencil. Observe as imagens a seguir mostrando o procedimento da aplicação de um stencil. Molde feito de capa de encadernação, impressão na folha de papel. Aqui, galera, tá o molde, ó, desenho, a impressão feita num papel, né? Eu peguei essa imagem na internet dessa arara. Aí, segundo passo é você estar com a capa de encadernação. Eu fiz essa como um modelo para vocês a capa de encadernação, porque é mais fácil de achar, né? E o que eu quero passar para vocês é que vocês podem fazer um trabalho em stencil, tanto na parede, quanto num papel, numa camisa, que vocês possam fazer com materiais que vocês podem ter em casa. Vocês conseguem me entender? Que vocês podem encontrar em casa, e se não achar em casa, pode comprar num supermercado, numa livraria, com preço bem em conta, entendeu? Nessa segunda imagem está mostrando também o estilete. Você pode utilizar o estilete ou até uma tesoura, mas a tesoura tem que ser uma ponta
Não pode ser aquela tesoura de ponta redonda, tem que ser de ponta fina, que é mais fácil de furar antes de cortar, né, os lados, nos cantos. Aqui na terceira imagem tô mostrando que você vai botar em cima e logo em seguida vai fazer o contorno com a caneta, ó, da arara, no papel de encadernação. Vai ficar assim. Depois que vocês fazerem o contorno tudinho com a caneta ou lápis, você vai colocar a revista, que vai servir de tapete de corte, vai colocar a revista debaixo da capa de encadernação, da folha de encadernação. E depois vocês vão começar a cortar, para criar o molde do stencil. Depois disso, vocês vão pegar a folha em papel branco, pode ser tamanho A4, tamanho A3, vocês que decidem aí quando vocês forem fazer. Aí, vocês vão colocar na folha de papel e passar a fita. Tá aqui, ó, exemplo 7. Vocês vão usar a fita, tá bom? Vai ficar assim, ó, na folha. E depois, com a esponjinha ou um rolinho ou pincel que vocês tiverem em casa, vocês vão começar a fazer a arte no papel. Passar a tinta de pouquinho, por favor, não vão colocar muito para não vazar ao redor. Aí vocês vão fazendo o contorno aí, passando a tinta bem devagar. Aí, se quiser fazer a segunda mão, espera secar para tirar da fita, para depois, ou não, né? Se vocês quiserem ver o resultado logo, tira a fita, né? Mas se não, espera secar e depois vai passando a segunda mão de tinta, tá? Deixa eu tirar aqui para mostrar o resultado. Ó, aqui o passo a passo das cores que eu pintei. Aqui eu tirando já o stencil. E ficou assim, gente. Olha que lindo. E aqui são outros modelos que eu fiz para mostrar. No papel, modelos feitos em papel. Impressões feitas no papel. Olha o gatinho. Aqui a nossa artista Frida Kahlo. Prestei uma homenagem, uma pequena e singela homenagem para ela. E ficou assim o resultado. Aqui, ó, vocês podem ver que tem uma marcação na folha, tá vendo esse risquinho? É porque essa folha é no papel A4. Ela virou um papel A3 porque eu fiz uma colagem. Grudei uma folha na outra que ficou o tamanho A3. Então, se vocês quiserem fazer assim, vocês podem fazer. E outros exemplos de stencil. Stencil no papel. Stencil em tecido, olha como fica em tecido, muito lindo, né? Aqui é a folha de radiografia, a famosa folha de raio-x. Vocês fazem o contorno aí, olha só. E aqui é o stencil na parede, dá um trabalhinho fazer, de um por um, mas paciência e uma terapia. Vocês podem tentar fazer, que é muito legal. Agora, aqui é a atividade que eu passei para vocês, o que vocês vão os materiais que vocês vão precisar para fazer, tá? Aqui. Agora é com você. Atividade. Praticando o stencil. Siga as etapas abaixo para criar o seu desenho. Você vai produzir 2 imagens através do stencil no tamanho A4. E se vocês quiserem, vocês podem fazer também na parede ou na camisa. Isso é com vocês. Preferência de vocês. Mas contanto que seja... Se for na parede, só precisa um, né? Mas mostrando passo a passo. Se for na camisa, tem que ser 2. Ou no papel tem que ser 2. Mas para quem está iniciando, né?
é bom começar fazendo papel. Por isso que eu coloquei aqui 2 imagens no papel tamanho A4. Dica: para escolher um desenho, opte por um desenho limpo graficalmente, com linhas retas ou formas bem simples, que seja bem fácil para você fazer o corte. E para um desenho mais artístico, desenhe você mesmo, use a sua criatividade. Você também pode pegar de uma imagem da internet e imprimir, mas se vocês quiserem usar a criatividade de vocês, vocês podem fazer vocês mesmos o desenho. Use um estilete para cortar o estêncil. Passe a lâmina com cuidado por todas as bordas. Prenda seu estêncil nas laterais com a fita crepe. Quando vocês forem prender, passa a fita bem de leve, tá? Não vão apertar assim, porque pode, na hora que vocês forem tirar do papel, pode rasgar o papel. Então, quando vocês forem tirar, tirem com bastante cuidado. E quando for colocar, não coloque, mas não prensa não. Deixar ele bem de leve assim, só para segurar um pouco o papel com o estêncil. Quando for pintar, pinte 2 camadas ou 3, se for preciso. Espere secar para poder passar a próxima camada. Materiais necessários para a criação de um estêncil básico: uma folha de vinil, pode ser também folha de radiografia, acetato, capa de encadernação ou folha de papel cartão. Só que a folha de papel cartão, vocês só vão fazer para fazer aquela arte sozinha, entendeu? Se vocês forem para querer guardar, não vai dar certo para vocês fazerem depois de novo. Por isso que eu falo para vocês fazerem numa folha de radiografia ou numa folha de papel de encadernação. Sabe aquelas capas de apostila velha? Pois é, vocês vão poder pintar com qualquer tinta. Pode ser tinta guache, tinta acrylex, tinta para tecido, tinta nanquim. Vocês fazem a arte lá e podem depois lavar, normal. Entendeu? Por isso que eu recomendo, né, fazer nessas folhas. E vocês também vão precisar do estilete, ou se tiver habilidade de cortar com uma tesoura, pode utilizar uma tesoura também. Vocês vão precisar da revista para fazer o tapete de corte, que é a camada de papel que fica embaixo do estêncil para quando for cortar com estilete. Por que eu digo isso? Se vocês forem passar o estilete em cima de uma mesa de vidro, o estilete com o tempo ele não vai mais prestar, entendeu? A tinta, ela pode ser tinta guache, tinta acrylex, e vocês vão precisar de pincel ou esponja. Mas para essa arte no papel, eu recomendo que vocês utilizem uma esponja. Por quê? A esponja, ela é melhor do que um pincel. O pincel vocês vão utilizar sim, só que para pintar o contorno onde está aquela brechinha que a esponja não consegue encaixar ali, vocês podem utilizar um pincel fino. E vocês vão precisar também de uma fita adesiva, de preferência a crepe, né, ou a durex. E a folha para impressão, papel cartão, papel canson, e onde irá ficar a sua impressão do estêncil. Eu vou postar agora 2 vídeos, vocês acompanhem aí o processo do estêncil passo a passo, tá bom? E então, minha gente, hoje eu vou ensinar como fazer o seu próprio estêncil em casa, com o material que você tem em casa. No último vídeo eu mostrei os meus estêncios que eu mesmo confecciono e muitos de vocês pediram para eu ensinar em um outro vídeo. Então acompanhe o passo a passo e vamos aprender a fazer estêncil em casa. Já curta o vídeo e se inscreva. E eu já quero mostrar qual material eu uso. Sempre eu utilizo essas capas de apostila. Eu mostrei no último vídeo. Eu não sei o nome dessa folha, mas é usada para fazer essas capas de encadernação. Tem dessas coloridas também, mas elas não são boas para estêncil. Por quê? Ela se quebra fácil. Se você dobrar, ó, ela não tem firmeza. Já essa transparente é muito boa. Então a gente vai utilizar um papel para fazer o desenho, ou se a gente já tiver ele pronto. Os estiletes eu uso de preferência esse estreitinho, que tem a lâmina de 1 centímetro assim, ó, porque ela dá mais firmeza na hora de recortar e tem mais precisão.
Esse estilete grosso eu não gosto porque ele desliza bastante. Então eu recomendo esse estilete fininho, de 1 centímetro. Eu vou desenhar aqui um desenho bem rápido. Acho que eu vou fazer uma folha. É uma folha que é bem fácil, mas eu vou fazer com essas voltinhas porque para vocês verem que dá para fazer qualquer formato de desenho com estilete. E aí a gente pode fazer também alguns desenhos aqui. Vamos criar bem rapidinho aqui. Vou fazer umas folhinhas fininhas assim. Então vamos lá. Eu vou usar um pedaço que eu já recortei. A fita crepe serve para você prender o seu stencil no papel assim. Tem que prender porque senão ele desliza, senão o corte não fica bem preciso. Então, tendo já preso o papel no plástico assim, então a gente começa o processo. Aqui é o momento que eu quero que vocês prestem bem atenção, porque aqui é o truque mais importante do recorte. Você vai apoiar seu dedo em cima da lâmina do estilete, assim ó, com um apoio bem preciso mesmo, para não deixar deslizar. E aí você vai passando em cima do risco da caneta, onde você remarcou. E observe um detalhe, você tá vendo como o papel gira várias vezes? Isso é que faz o recorte ficar bem definido. E aí você vai girando conforme for a necessidade. Em alguns momentos o estilete precisa também virar, mas a regra básica mesmo é o papel que gira. Prestem bem atenção nisso. Quando eu termino aqui o finalzinho da folha, eu não vou fazer esse vinco, esse risco do meio da folha aqui, ó. Porque senão vai fragilizar quando eu for recortar o outro lado. Então eu passo para outra parte da folha, fazendo a mesma técnica, apoiando o dedo indicador e o dedo polegar no papel. E assim você vai fazendo os cortes girando o papel. Observe que o papel vai girando. Isso que dá definição no seu corte, para ele ficar aquele corte bem retinho e as voltinhas bem definidas. E eu quero que você fique até o final do vídeo, porque a gente vai fazer um teste com este stencil. Nós vamos fazer uma pintura bem rapidinha, apenas para a gente testar se ficou bom mesmo o nosso stencil. Então fica até o final para você ver, e você vai ver que vai dar muito certo. Se você não tiver esse estilete fininho, esse de 1 centímetro, com a lâmina bem fininha, você pode usar esse outro grosso, mas eu não indico. Pode ser que dê certo, mas o indicado mesmo é esse. Então agora por último a gente faz o riscozinho do meio da folha. Ele é bem fininho, então a gente vai ter que ter um certo cuidado nesse momento aqui. Então a técnica é a mesma, você vai subindo com bastante cuidado. A voltinha você gira o papel, isso. E na hora de descer você vai ter que segurar. Olha, eu segurei com o dedo, porque senão ele desliza demais e o corte pode fugir do risco. E aí danifica tudo seu stencil. Aqui tá terminada a folhinha, vamos retirar. A folhinha, quando a gente separa, eu costumo guardar as minhas. Isso aqui chama negativo. E ela é muito utilizada. Eu utilizo muito nas minhas pinturas, eu não jogo fora não. Eu deixo elas para mim usar como se fosse sombra nas pinturas. Isso aí é o negativo. Então tá aqui, vamos retirar para você ver o resultado. Deixa eu colocar aqui um papel por baixo, para ficar mais fácil para ver, né? Olha aí, ficou muito bonita. Apesar de que foi uma folha bem rápida para desenhar, eu não fiz com muita... Fiz com pressa, então vamos fazer aqui a outra. A outra é bem mais fácil, gente, porque é um corte para lá e um corte para cá, né? Não tem voltas, mas a regra dos dedos aí sobre a lâmina é a mesma. Observe que é bem fácil, ó. Um cortezinho curvado para um lado e outro cortezinho curvado para o outro, fechando a folha. Esse é muito fácil, né, gente? Esse não tem erros. Lembrando que a regra do dedo em cima da lâmina é fundamental. Coloca nos comentários aí se você vai tentar fazer seu stencil. E se tiver dúvidas também, pode comentar aí que eu posso responder para você. Ah, gente, eu quero mostrar um truque para você da letra. Quando a gente vai fazer o stencil de letras, a maioria delas tem essa bolinha no meio, ou alguma coisa que tem que ficar vazado dentro. Então a gente não pode retirar essa parte central, tem que deixar essa vaguinha aqui. Você vai ver no final por quê. Então vamos recortar com a mesma regra que eu já ensinei para vocês do dedo, para não ter erros, para o estilete não desviar de lugar.
Eu acredito que você já até aprendeu isso, né? Eu tenho falado muito aqui durante esse vídeo sobre essa regrinha do dedo. Então o passo é bem simples, a gente só vai recortar mesmo, e eu quero mostrar aqui o detalhe do encontro da letra para não deixar a bolinha ser destacada, certo? Porque você vai ter que deixar esse espaço bem aí no encontro, bem aqui, ó. Não pode encostar muito, porque senão corta aqui. Então você já sobe retinho, bem ao lado, e finaliza o recorte. Vamos terminar aqui pra gente ver o resultado, sem muita pressa. Deixa eu colocar mais perto aqui. Bem alinhadinho. Vamos soltar aqui para ver se sai tudo. O estilete é bom lembrar que tem que estar bem amoladinho. Pode ver que não saiu tudo, ó. Então você volta com o estilete lá no lugarzinho que não soltou e dá uma apertadinha assim e pronto. Tá terminado o nosso stencil. E chegou o momento de testar os nossos stencils. E são assim os stencils que eu faço. Todos os meus stencils eu uso essa técnica, esse truque que eu ensinei. Todos esses aqui e todos os outros que eu tenho, que eu já mostrei no outro vídeo, eu recorto dessa forma que eu ensinei para vocês, gente. São vários modelos, dá para fazer de todo tipo. Olha só, olha como tem voltinhas nesse stencil. Então, a técnica é aquela que eu ensinei para vocês. Eu sei que você já deve ter aprendido agora, vai testar. E a gente vai fazer agora a pinturinha do nosso stencil novo, né, que acabamos de fazer. Eu já colei aqui no tecido com as fitas, né? Isso aqui é regra, tem sempre que prender, porque senão o stencil vai sair do lugar e vai borrar a pintura. Então eu vou usar o nosso tradicional pituar, né? Sempre tirando o excesso de tinta, que também é regra. E eu vou fazer um preenchimento rápido aqui, não vai ficar muito bom, mas é só pra gente testar mesmo. Só pra vocês saberem que funciona mesmo o stencil feito em casa. A letrinha eu vou preencher aqui para você ver aquele truquezinho que eu ensinei de não deixar encostar o stencil para a bolinha ficar intacta aí, ó. Pode ver o resultado que não fica diferente, é uma letra B como as outras, mas se você quiser completar com tinta, com o próprio stencil, tudo bem. A folhinha que nós fizemos por último, muito fácil, até para preencher rapidinho também. E assim a gente faz stencil de todo tipo, gente, de todo modelo. Tá vendo que lindo? Perfeito. Olha, o stencil, no final a gente sempre tem aquela regrinha de lavar, de limpar, né? E a gente vai poder reutilizar como sempre. Então, esses são os stencils que eu faço. Vários modelos dá pra fazer. Basta treinar bastante e a gente consegue fazer qualquer tipo de stencil. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, dessa dica. Compartilhe com as amigas. Curta o vídeo, comente. Curta os outros vídeos de stencil que temos no canal. E prepare-se porque temos mais vídeos de stencil para chegar no canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa sorte a todos. Oi, gente! Eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje uma ideia aqui bem rapidinho, vou mostrar para vocês como fazer stencil reutilizando radiografias. Peguei aqui um tabuleiro velho, colocando água sanitária ou cloro, nós vamos tirar todo esse chumbo. O ideal, pessoal, é que use luva para poder você não se contaminar. E depois vamos limpar bem esse acetato com essa água sanitária e ele vai ficar todo azulzinho. Você também pode usar essas pastas de plástico e pode comprar também o acetato. A radiografia também pode ser reutilizada sem tirar esse chumbo, tá, pessoal? Mas tirando dá um efeito bem melhor, tem como você ver bem melhor a imagem. Eu vou deixar disponível para vocês aqui no box de informações algumas imagens que eu peguei da internet, nenhuma foi criada por mim, para
Para montar esse stencil, eu imprimi em 2 folhas, em modo pôster. E você pode fazer do tamanho que você quiser, a imagem que você quiser. Basta jogar lá no Google, moldes para stencil, e você vai encontrar uma infinidade de coisas legais. E aqui eu colei atrás, né, virado de costa, com durex, para ficar bem justinho. E o trabalho é esse, cortar com estilete. Se você for criança, não faça sozinho, peça para um adulto, porque é um pouco perigoso e para você não se machucar. E vá cortando com estilete, tirando com cuidado. O stencil, ele tem uma característica do desenho, de quando você desmontar, ele não sai uma peça inteira. Por isso é ideal que pegue uma imagem para stencil mesmo, porque não é uma imagem comum, ela tem que estar grudada sempre um desenho no outro, para poder fazer inteiro. E o stencil tá pronto, eu fiz vários, alguns eu ainda vou usar aqui no canal, outros eu já usei, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, porque vocês me pediram bastante, e eu ainda vou ter muita coisa aqui legal com stencil aqui no canal para vocês. Um beijo, lembra de deixar esse like aqui pra gente, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo, e até o próximo vídeo. E é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado e façam atividade, tá bom? Eu vou deixar a última frase com vocês. Comece onde está. Use o que tiver. Faça o que você puder. O que não te desafia, não te transforma. Beijos.